Amigos por carros, bem-vindos a mais um Pódio APC e dessa vez nós vamos conversar sobre Mercedes AMG. Quais são os 6 Mercedes AMG mais emblemáticos da história, na opinião de Paulo Corne, quiçá do Amigos por Carros. Para você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações no sininho para não perder tudo de novo que nós estamos fazendo. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like que ajuda bastante o canal. Bom, a AMG, aquilo que começou como uma sutil preparadora de Mercedes-Benz, acabou se tornando o braço dentro de casa oficial da montadora para os Mercedes-Benz mais agressivos do planeta. Primeiro carro feito sob a parceria, o C36 AMG, o primeiro carro oficialmente Mercedes-Benz, e a partir de meados dos anos 2000, já a AMG se tornou completamente detida pela Mercedes-Benz. Para você que está precisando trocar pneu e assiste Amigos por Carros, consulte a Della Via. São mais de 60 lojas espalhadas entre Paraná, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Preços imbatíveis na linha de pneus Pirelli e Nexen. Nós vamos começar do começo. Na sexta posição, o famoso martelo, ou o D-Hammer. Meados da década de 80, mais especificamente em 1986, a AMG resolveu colocar um motor 5.6 V8 debaixo do capô do então Classe E. Na época, câmbio automaticão de 4 marchas, mas esse é o carro que começou tudo. Se a AMG viria a ser conhecida como os muscle alemães, foi esse carro que pavimentou todo o caminho por que seria a AMG, pelo menos até meados dos anos 2005, certo? Na versão inicial, o Hammer tinha 360 cavalos para 51 kg de torque. Na versão de 2 anos ali para frente, a última delas do Hammer, o motor já tinha crescido para um 6.0, agora rendendo 385 cavalos para 57 kg de torque. Uma das coisas mais loucas sobre o Hammer é que, para a época, ele tinha a aceleração de 100 a 200 km por hora mais rápida, inclusive, do que o então Lamborghini Countach e do que a Ferrari Testarossa, os flagships italianos, ou seja, legitimamente um sleeper alemão matador de supercarros nas autobahns. Em quinta posição, vou colocar um carro aqui que o prefeito pira, ama de paixão, que é o E55 Compressor, mais especificamente por causa do motor que está lá. 2002 é o ano, a Mercedes, os AMGs V8 passam a ser aliados com o compressor, e esse seguiu sendo a escola AMG. Esse motor era grutural, nós tínhamos 476 cavalos para 70 kg de torque, esse mesmo motor, inclusive, que serve de base para a criação do SLR McLaren. Só tem um ponto nessa história toda, muitos de vocês devem perguntar, mas Corne, o SLR McLaren é um AMG? Não, ele não é. Ele foi desenvolvido pela McLaren. Agora, se você acha que por causa do motor o SLR McLaren deveria entrar na lista dos AMGs mais emblemáticos da história, comenta aí embaixo se sim ou se não. Mas por que especificamente o Classe E? Porque ele é o embrião daquilo que viria a ser a AMG quando o assunto são super sedãs. Na época, os principais concorrentes dele, o BMW M5 e o Audi RS6 C5, ambos andavam consideravelmente menos, tá? A questão é a seguinte, o E55 nunca foi um carro de tocada, bom de curvas, especialmente porque ele vinha com uma caixa automática de 5 marchas. Mas na época, para dar uma questão de desempenho para vocês, o E55 ele fazia de 0 a 100 em 4,7 segundos, em especial por questões de limitação com a tração, porque o carro distracionava muito, e o quarto de milha em 12,4 segundos. Uma das coisas mais loucas é que até hoje, na terra do tio Sam, você tem E55 Compressor, ano 2002, 2003, 2004, fazendo o quarto de milha fuçadinha na casa dos 10 segundos baixos, ou seja, é um monstro. Noção de comparação com o 0 a 200 leva 15,3 segundos, isso faz dela 1,5 segundo mais rápido do que o M5 E39, 2,5 segundos mais rápido do que o Audi RS6 C5, ou seja, basicamente algumas carretas na frente, certo? Passada a quinta posição, em quarto lugar, o carro que, a meu ver, colocou a AMG no mapa mundial. Até então, não me entendam errado, a AMG era um produto de nicho,
hiper conhecido daqueles que eram profundamente entusiastas da marca. Mas se teve um carro que botou a AMG no mapa do mundo, esse carro foi o primeiro C63 AMG, lançado em meados de 2007, já como ano modelo 2008, um carro que marcou muita época aqui no Brasil. Inclusive, se vocês quiserem ver, aqui em cima tem um card para mim, Cadu e Prefeito testando um C63 desses já do facelift, tá? Fuçadinho e blindado. Mas, bom, o que foi esse carro na realidade? Na minha opinião, o primeiro C63 foi o carro que encurtou o gap entre o BMW M3 e o então concorrente que o AMG tinha. Se até no C36, lá na década de 90, você tinha o M3 E36, que simplesmente destruía em todos os aspectos, depois você tinha o C32, que continuou apanhando do M3 E46, o C55, que também apanhou do M3 E46, em 2008, a Mercedes deu uma congelada nesse universo. Porque na grande escola de carros pequenos com motores grandes, a ideia básica foi equipar um Classe C com um motorzão V8 aspirado 6.3, na realidade 6.29, ou seja, um motorzão V8 grotesco que rendia módicos na versão de entrada 457 cavalos para 60 kg de torque. Obviamente, acho que a única coisa que o C63 fica a dever um pouquinho em relação ao M3 é um pouco na parte da tocada. Só que o que ele deixa na mesa em termos de tocada, ele compensa em ritmo de linha reta. Ele simplesmente é consideravelmente mais rápido do que o M3. Uma suspensão um pouquinho mais macia que o M3 e um câmbio automático que não é lá essas coisas, mas longe de ser o típico slush box, que até então marca registrada da Mercedes-Benz. Na vida da C63, inclusive, nós tivemos algumas versões. A mais lendária delas foi a Black Series, que era supostamente semipista, já lançada no facelift, na variante coupé apenas, mas um carro que, a meu ver, para tocada semipista deixa um pouco a dever pela questão do peso e do câmbio. Mas nas versões mais normais, houve a P30, que além de ser um carro um pouquinho mais agressivo, com uma caixa de direção mais rápida, suspensão ajustada, entregava 30 cavalos a mais, com 487 cavalos, e um motor um pouquinho mais forjado para aguentar algumas pimentas. Uma das coisas mais loucas do C63 é que você consegue deixá-lo no mesmo patamar de performance, por exemplo, que o E63, que o S63, que o CL63 e até mesmo com um pouco mais de traquitana, no mesmo nível da SLS portas de gaivota, porque todos esses carros que eu acabei de falar para você compartilham o mesmo motor. Mas se não bastasse todo esse compartilhamento, o C63 também é um carro marcado por ser altamente confiável, com apenas um único grande recall para os modelos 2008 e 2009 nos parafusos de cabeçote. A gente sabe que vocês adoram o C63 MG, então deixo o recado para vocês comentarem aqui embaixo. E aí, C63 ou M3 E90 Sedan? Qual que seria a sua escolha? O que você levaria para sua garagem? E para você que sempre entretém a ideia de comprar um C63 seminovo, apesar dele ser muito confiável, tem coisas que você precisa olhar. E aqui em cima tem um card para o pré-compra que nós gravamos com o pessoal da Pit Stop Shop, explicando para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber se vocês quiserem comprar um C63 AMG. Mas bom, terceiro colocado não poderia ser diferente. Mercedes AMG SP2. Mas na realidade é o AMG GT, o carro que na minha opinião é o melhor AMG da história em termos de tocada. O melhor câmbio. Muitos falam, mas o carro é um GT, sucessor da SLS. Errou! 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 Porque a ideia da AMG não foi criar um sucessor da SLS, e sim criar um carro que peitasse de frente o queridinho de Stuttgart, o Porsche 911. E de fato, eu acho que a Mercedes chegou muito próximo, tá? Novamente, a Mercedes usando o motor 4.0 V8 biturbo, na realidade colocada numa posição central dianteira. Câmbio de dupla embreagem, mas dessa vez o melhor câmbio já feito pela Mercedes-Benz. Quem já dirigiu a AMG GT sabe muito bem do que eu estou falando. Não é tão rápido como um dupla embreagem de outras montadoras como da Audi, como da Porsche, como até mesmo da Ferrari, mas está num nível hiper aceitável. A versão mais radical, na minha opinião, é o AMG
perdão, não é nem na minha opinião, a versão mais radical do AMG GT foi a AMG GTR, especialmente naquela cor Nürburgring Green Hell, que foi um carro que fez um tempo de volta satisfatório. Na minha opinião, um carro que poderia ser muito mais do que é. Talvez nós vejamos uma AMG GT-R Black Series, porque afinal de contas, esse mesmo motor 4.0 V8, com mínimas diferenças na questão da lubrificação, todos os AMG GTs usam a lubrificação por cárter seco, tá? Poderia render muito mais, porque se na E eles tiram 639 cavalos, não tem por que o AMG GTR render apenas 585 cavalos. Em segundo lugar, aquele que o prefeito odeia, que ele acha o carro ruim, que as pessoas só gostam por causa das portas, mas ele é ignorante, porque na realidade o SLS é uma das maiores obras-primas automobilísticas já feitas, uma das releituras mais brilhantes daquele que talvez tenha sido o primeiro supercarro da história, que foi a asas de gavota original lá da década de 50. Mas o SLS, especialmente na versão coupé, fez uma lindíssima releitura. É um carro que na realidade entrega muito. Ele tem o melhor V8 aspirado da história da Mercedes, que é o mesmo, com algumas alterações que vem desde a C63, desde a E63, CLS63, CL63, SL63, aspiradão rendendo 575 cavalos, um câmbio que deixa um pouquinho a desejar nas trocas manuais, mas que melhora bastante quando remapeado. A versão mais radical foi a Black Series também, um carro altamente colecionável. Quero deixar um abraço para todos os meus amigos do cartel da SLS. Eu entendo vocês têm um clássico na garagem, não concordo com os preços, mas respeito pra caramba, porque, na minha opinião, o primeiro carro desenvolvido puramente pela AMG foi o SLS e foi um belíssimo sucesso. Um carrão GT, mas com uma traseira hiper arisca, que demanda muito respeito. Em primeiro lugar... Tenha o poder na sua mão. Compre na Loja do Mecânico. A maior variedade de equipamentos para renovar sua oficina. Loja do Mecânico. O poder na sua mão. Um carro que simboliza a década de 90. Um carro que ralou muito o cárter na categoria GT1 da Federação Internacional de Automobilismo contra o Porsche 911 GT1, que é o Mercedes CLK GTR. Apenas 26 unidades produzidas, 20 cupês, 6 conversíveis, mas o que nós tínhamos aqui, e é aquilo que nós adoramos no APC, carros feitos exclusivamente para homologar versões de corrida. Então você tem basicamente uma versão de rua do carro que competiu em Le Mans, tá? Utilizando um dos motores mais emblemáticos da história, que é o V12 aspirado da Mercedes. Inicialmente um 6.9 V12 rendendo 612 cavalos e 78 kg de torque. Mais para frente, algumas raríssimas unidades foram feitas com o motor 7.3, que foi o mesmo que foi depois concedido para Horácio Pagani utilizar nos Hondas, mas já rendendo 660 cavalos para 79 kg de torque. Um câmbio sequencial, note, sequencial, não é dupla embreagem, não é embreagem simples e não é automático, de 5 marchas, certo? Na época, esse carro que vocês estão vendo aí foi o carro de produção mais caro do mundo. 1,5 milhões de dólares para você comprar uma dessas em 1998. No Brasil nós tínhamos uma unidade desse carro que ela já foi despachada, já foi exportada, então infelizmente não poderemos vê-la aqui. Mas sem sombra de dúvidas, não há nada de errado com ter um carro próprio para Le Mans para você usar nas vias públicas, certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí pra gente. Você gosta de pódio, certo? Se você chegou até aqui no vídeo, você está assistindo. Então aqui, vocês estão vendo, já que a gente falou de Mercedes, o pódio dos 5 BMWs M3 mais emblemáticos da história. Você pode acessar aqui, beleza? E com isso, a gente encerra por aqui. Nos vemos no próximo conteúdo.